Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Deus chamou a atenção de Ezequiel, que era um profeta. E Deus falou que ele ficasse de pé. Deus queria falar com ele de pé. Se às vezes nós convidamos a igreja, vamos ficar de pé para nós adorar a Deus. Porque Deus derrama sobre a nossa cabeça. E nós ficarmos de pé é a mínima coisa, mas é um sacrifício de louvor a Deus. Amém? Todos acharam? Ezequiel capítulo 2. Deus fala com Ezequiel através de uma visão de um rolo de um livro. Visão do rolo de um livro. Que livro é esse? Então Deus falou com ele através de uma visão. Imagina nós, qual seria o nosso contato com Deus hoje, se nós não conseguimos enxergar a Deus, tocar no Senhor? Como seria nosso contato hoje? Nosso contato hoje com Deus é através do ser humano. É ou não é? Não é através do ser humano? É através, Deus usa o ser humano para falar com o ser humano. Deus usa o ministro da palavra para transmitir aquilo que ele deseja ao outro ser humano. Aqui Deus fala para Ezequiel, filho do homem. Deus está colocando aqui a diferença dele, um ser espiritual, imortal, para um homem mortal, para um homem que morre. Um homem que nasce e morre. Para que ele fale com outros homens, para que ele ministre a outros homens. E assim Deus tem falado conosco, dessa forma. Você conheceu a Jesus através de quem? Através, de repente, de um homem, de uma mulher, de um ministro da palavra. Deus não apareceu para você, para mim, ou você agora, a partir de agora, eu estou te convertendo a mim. Deus usou um ser humano para falar dele, para ministrar sobre ele, para que nós possamos a conhecer. Está entendendo a palavra? Então Deus usa o ser humano para falar com outro ser humano. E aqui Deus usou Ezequiel, através dessa visão, para que ele falasse com o povo de Israel, para que ele levasse, aqui fala do rolo de um livro, que é um pergaminho, porque meus irmãos, Deus fez tantas maravilhas na vida do povo de Israel, tantas, mas ao longo do tempo, o povo se abandonou a fé, começaram na idolatria e abandonaram a fé. Então vamos ver aqui o que Deus falou com Ezequiel, o que ele pegou o homem Ezequiel, através de uma visão, para que ele adentrasse no meio do povo e ministrasse o que Deus queria. Assim Deus faz comigo e com você. Às vezes Deus quer pegar você e colocar em lugares de pessoas ruins, pessoas bravas, difíceis, para você falar dele, simplesmente. Mas aquela pessoa não quer, mas às vezes Deus vai pegar você e vai colocar lá. Enfrentar aquela pessoa carrancuda, de dura convivência, para você falar dele, para você ministrar sobre ele. E Deus fez isso com Ezequiel. Amém? Vamos lá na palavra do Senhor. A palavra diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falareis contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta.
E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebeldes como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Meus irmãos, aqui está o que Deus queria que Ezequiel falasse com o povo de Israel. Eu gosto muito da história do povo de Israel, da libertação do povo de Israel. Então o povo de Israel passou cativo, escravos dos egípcios, 430 anos. E o povo de Israel começou a crescer demais dentro do Egito. Mas aí a promessa de Deus, todo mundo já conhece, era libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E usou Moisés. E Moisés, como era irmão de criação de Faraó, ele queria que as coisas acontecessem de uma forma amigável. Mas o coração de Faraó cada vez mais ia endurecendo. E a gente pode ver as pragas que aconteceram, cada uma mais terrível que a outra, até chegar ao ponto de Deus, e Faraó concordava, porque passava pelo sofrimento, o mar, o rio Nilo se transformou em sangue, e outras pragas mais, a escuridão, as trevas, as rãs, os gafanhotos, enfim, a última praga era os primogênitos. E Faraó tinha um filho, o único filho, futuro rei, príncipe. E Deus falou que ia mandar o anjo sacrificar todos os primogênitos. E Faraó, como sempre, não acreditava. Quando ele passava pelo sofrimento, ele chamava Moisés pedia arrego a Moisés. Mas quando aliviava a própria esposa de Faraó, não, você não pode se dobrar. A esposa tinha uma grande influência sobre a vida dele. E ele endurecia de novo. Até que Deus falou para Moisés passar o sangue de um cordeiro sem mácula nas vergas das portas de cada morador hebreu. E aí muitos dos hebreus também ali ainda ficavam em dúvida. Até o fim, muitos hebreus ali não queriam confiar em Moisés. Questionava. E aqueles que confiaram nessa última fala de Deus com Moisés, passaram o sangue nas vergas. E alguns dos egípcios também já estavam se convertendo, já se converteu a Moisés, porque viu o poder de Deus sobre a vida de Moisés. Eles foram até a vila dos hebreus e se converteram. Até aquelas pessoas que açoitavam os escravos, eles se converteram. Os oficiais se converteram. E ali veio o anjo que Deus determinou para ceifar os primogênitos. Ceifou todos os primogênitos, inclusive o filho do rei, o príncipe. Aí chegou ao ponto do rei libertar o povo de Israel. Mas em seguida, o sofrimento era tão grande, a angústia é tão grande, os ais, é o sofrimento. Era muito sofrimento para aquela perca. Imagina, seu primogênito
seu único filho, muitas vezes seu único filho, você ficar sem seu único filho. E foi muito sofrimento para aquele povo, e o rei libertou o povo de Israel, temporariamente. De repente veio arrependimento no rei, por ter perdido seu filho, e colocou a culpa em Moisés. E ele vai atrás do povo de Israel, para eliminar o povo de Israel. Até então, nós sabemos que Deus vai usar do poder dele para abrir o mar, para que o povo passe em seco. Então, meus irmãos, eu vejo assim, o que Deus fez na vida do povo de Israel, quantos milagres, Deus provou quem é Deus, Deus tirou eles daquela servidão, daquela escravidão, Deus libertou eles, diante da caminhada no deserto, Deus proveu diante das situações, das necessidades, Deus cuidou deles. Mas ali naquela caminhada, muitos deles também já tinham se arrependido de ter saído da escravidão. Eu trago isso para nós, porque muitas vezes nós saímos da escravidão, Deus nos liberta, Deus tem nos libertado, tirado nós da servidão, e nós ficamos ainda querendo ir para trás, olhar para trás, querendo voltar para trás. Eu tiro isso como ensinamento. Deus tirou aquele povo que estava sofrendo tanto, libertou, eles estavam lutando por essa liberdade, Deus libertou eles, e muitos deles no meio do caminho, ainda olhando para trás, dizendo que a escravidão ainda era melhor que o deserto. Então por isso que aqui eu vejo que o povo não valorizou, o povo ingrato, não valorizou tudo aquilo que Deus fez para eles. E começaram a prevaricar contra Deus. Aqui está falando os filhos e os seus pais, quer dizer, são gerações que já estavam negando a Deus, questionando a Deus, esfriando contra Deus, se esfriaram, blasfemando contra Deus, idólatras, idolatrando outros deuses. Então Deus aqui enviou o Ezequiel como profeta para falar com esse povo. Então eu peguei a história aqui do povo de Israel na escravidão para chegar até aqui. Aqui já são gerações futuras, já anos se passaram aqui. Mas eu vejo que o tamanho da ingratidão do povo, de não reconhecer o que Deus fez para eles lá atrás. E assim eu vejo para nós, nos dias de hoje. Nós não conseguimos enxergar, a lembrar o que Deus fez para nós. Se nós estamos aqui hoje porque nós estamos livres da escravidão. Se nós estamos aqui juntos com essa liberdade de adoração, porque Deus já nos libertou da escravidão, da idolatria, do pecado, da cobiça. Hoje nós cremos um Deus, único só Deus. Hoje nós temos Jesus Cristo. Então isso não tem preço. Deus já nos libertou de tudo que era ruim. Nós estamos aqui andando já no caminho da terra prometida. Vai acontecer coisas, coisa para tentar te tirar dos caminhos do Senhor, desanimar você. Às vezes você vai entrar em questionamento contra Deus. Às vezes a caminhada é longa. Não sabemos até quando. A caminhada é longa, então pode ser que diante dessa caminhada, alguns empecilhos podem acontecer conosco. Por isso, nós temos que estar sempre buscando e lembrando que Deus nos libertou do cativeiro, Deus nos libertou da escravidão. E aqui, o povo de Israel estava vivendo isso, esqueceram do que Deus fez para eles. O que Deus tinha feito para os seus antepassados, para os seus pais, para os seus avós, aquela luta toda que Deus fez, que
sofrimento total de pessoas, crianças perderam a vida, pessoas idosas. Muitos lutaram para a liberdade e não conseguiram, porque chegou a velhice, foram 430 anos, colocando aqui uma média de 80 anos, para nós, de vida, foi umas 5 gerações, vamos dizer que nós chegamos até 80 anos, 5 gerações, o povo ficou escravo, fazendo a nossa conta hoje aqui. Aí quando Deus libertou eles, aí começaram a voltar à escravidão do pecado de novo, da idolatria, de deuses estranhos, de precisar de outros deuses para adorar. E como a gente vê, meus irmãos, está bem claro, só para quem não consegue enxergar mesmo. Então, meus irmãos, Ezequiel, ele diz aqui, no versículo 10, diz assim: e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Aqui Deus estava mostrando para o povo a sua justiça. Já que vocês não querem me obedecer, então eu vou pegar e vou mostrar a minha justiça. Como é um Deus justo. Porque o que acontece conosco? Nós vamos vivendo uma vida do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos que é certo, e Deus vai deixando. Deus deixa você viver do jeito que nós queremos. Nós temos liberdade, que até Moisés falava: eu não posso forçar nada para Faraó, que tem que ser de acordo com a vontade dele. Se ele não está entendendo o que Deus está falando, como que eu não posso forçar ele a entender? Então assim, a palavra de Deus, o que Deus está falando para o povo de Israel: não obedeceram, então vocês não querem obedecer, eu vou fazer a minha justiça. E aqui Deus, nesse livro, está escrito a justiça de Deus, que Deus ia entrar com as suas providências sobre aqueles que estavam em desobediência. E assim serve para nós. Quando nós chegarmos diante de Deus, ou na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser implacado a justiça de Deus, o juízo de Deus. E o juízo de Deus é correto. O juízo de Deus é certo. Então, meus irmãos, nesse livro estava escrito, nesse rolo de livro, que era o pergaminho, que era escrito só de um lado, mas nesse livro que Deus falou para ele em sonho, ele estava além de um lado, tinha mais que um lado do pergaminho. Amém? E aí, continuando, não precisa abrir, no capítulo 3 diz assim: depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abre a minha boca. Olha o que ele disse: então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Então Deus não estava mandando Ezequiel na casa de pessoas estranhas, de um povo estranho, que não entendia. Deus estava mandando Ezequiel no meio de um povo que sabia. O povo sabia dos seus antepassados. O povo que conhecia um Deus, conhecia o poder de Deus. Então ele falou: você não está entrando na casa de estranhos, você está entrando na casa de pessoas que falam a mesma língua. É como Deus estivesse falando aqui comigo e eu falando com os irmãos. Nós falamos a mesma língua, nós entendemos a mesma língua. Então Ezequiel não estava transmitindo
o que Deus estava falando para um povo estranho, era para o próprio povo de Deus, o povo de Israel, um povo escolhido, um povo que Deus prometeu aos seus heróis, Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, que seria como a areia do mar, seria como um povo forte, uma nação forte. Mas a gente vê, meus irmãos, que diante desse povo também existe a fraqueza, existe a desistência, existe o desânimo, existe o pecado, existe o mundano. Então eu imagino que muitas pessoas partiram para outras bandas, para outros lados. Mas porém a justiça de Deus chega um dia, chega uma hora. Então eu achei muito interessante o que ele diz, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então você está indo falar com o meu povo, com o povo que me entende, que me conhece, porém não obedece. Um povo que conhece a Deus. Agora trazendo para nós somos um povo já que conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus, somos convertidos ao Senhor Jesus. Então Deus, quando quer falar conosco, Ele fala. E assim como eu disse no início, Ele usa um de nós mesmos. Ele usa a mim, Ele usa você, Ele usa nós mesmos para falar conosco mesmo, para que nós se entendemos. Porém Deus dá essa liberdade, Deus acredita no ser humano, acredita em pessoas de boa índole, para que essas pessoas transmitam a mensagem, fala dele, mesmo que amanhã ou depois ele caia, mas enquanto ele está de pé, enquanto ele está na presença de Deus, Deus usa ele. Porque você às vezes vem na tua cabeça, mas quanto que pregava, hoje caiu? Quanto que ministrava, que orava? A gente sempre tem esse questionamento. A pessoa que me evangelizou hoje está na rua, hoje está no mundo. A pessoa que me levou a conhecer Jesus, que levou eu para a igreja, hoje, cadê ele? Nós sentimos falta. Mas enquanto ele estava servindo Deus, Deus usou ele. Mas depende dele. Se ele voltar para Deus, se arrepender, Deus vai continuar usando ele. Mas enquanto ele escolher a estar fora, longe da presença de Deus, Deus não vai usar ele. Porque Deus quer pessoas comprometidas. Amém? Deus quer te usar. Deus quer me usar. Mas nós temos que ter um grau de comprometimento com Ele. E Deus não usa ninguém que nós não entendemos. Mesmo que você vá lá pregar lá no Paraguai. Deus envia você para ir lá no Paraguai. Você vai pregar na sua língua. Mas eles vão entender. Porque Deus coloca, se for preciso, um intérprete para interpretar para eles. Mas a palavra de Deus não é estranha para ninguém. Todos vão entender a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos nessa noite. Que Deus quer falar conosco, mas quer usar o próprio ser humano. Deus usou Ezequiel para falar com o povo de Israel na desobediência. O próprio povo, porque Ezequiel conhecia o povo conhecia o profeta. E aqui ele falou também, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Versículo 5. Quer ouça, quer não, mas eles vão saber que eu coloquei um profeta no meio deles. Amém? E esse é o nosso contato com Deus. É você, na sua intimidade com Deus, buscando a presença de Deus, mas você precisa do profeta, do ministrante, do pregador, para te ajudar. Nós precisamos de ministro da palavra para nos ajudar, a pregar, para nós ouvir, para nós aprendermos.
Muitas vezes quando você era criança, o teu professor já tinha uma idade. Quando a gente é criança, a gente imagina que o nosso professor é muito velho, né? Mas nossa professora, mas ela é novinha, mas é que a gente é criança. E de repente, você vê, tem professor que ensinou a criança, hoje a criança hoje é um juiz, é um promotor, é um desembargador, é um presidente, né? Então, quer dizer, mas o professor precisou ensinar aquela criança precisou aprender. Então nós precisamos aprender, nós precisamos de alguém que nos ensina, e nós ensinarmos aquilo que sabemos. As pessoas precisam saber, e Deus quer isso de você e de mim, que nós ensinamos o que já sabemos, mas que nós também venhamos a aprender aquilo que não sabemos ainda. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.